Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Momento Indústria do Sistema FIEP. E neste episódio nós vamos falar de uma missão internacional liderada pela Federação das Indústrias do Paraná, que visitou 3 portos, 3 dos mais modernos da Europa, para conhecer boas práticas, para conhecer mais de logística de gestão portuária. E os nossos convidados neste episódio são justamente para compartilhar tudo isso com vocês. Eu recebo aqui no estúdio o superintendente da FIEP, o João Arthur Mor, e também o Luiz Henrique Dividino, que é consultor internacional em logística e ex-presidente dos portos de Paranaguá e Antonina. Superintendente, seja mais uma vez muito bem-vindo à CBN. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes da CBN. Dividino, também um prazer recebê-lo aqui no Uma nosso estúdio. satisfação estar contigo também, com todos. Bom, vamos aqui começar, queremos saber muito sobre essa missão, né? Qual foi exatamente, João Arthur Moro, o objetivo da missão? O que a FIEP foi buscar na Europa para conhecer um pouquinho mais e montar, inclusive, esse roteiro bem técnico, né? Exatamente. A nossa indústria é muito pujante, ela está crescendo muito no Paraná, felizmente, né? A Uhum. indústria paranaense, do setor, por exemplo, de alimentos, produção de proteína animal, o frango, o suíno, a carne de frango exportada para o mundo inteiro, né? Nós somos hoje, o Paraná, a quarta maior economia do Brasil, mas no setor industrial, na indústria de transformação, nós já somos o terceiro lugar do Uhum. mundo. E nós precisamos escoar essa produção, principalmente a nossa produção que vai para esses 160 países do mundo, usa nossas rodovias, nossas ferrovias, mas principalmente nós precisamos de um porto ou vários portos muito eficientes. Então nós já fizemos um trabalho grande na parte de rodovias e agora a gente está focando muito forte a parte da ampliação dos nossos portos aqui no Paraná. E estamos num momento crucial, porque nesse momento o governo federal, através da Infracia, está fazendo o chamado Master Plan, que é o planejamento dos portos de Paranaguá e Antonina para os próximos 25 anos. Uhum. Então, nós quisemos, com essa visita, ver as melhores práticas de grandes portos europeus, para que a gente possa entender e trazer essas boas práticas aqui para o ambiente do Paraná e do Brasil. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais com o Dividino justamente sobre isso, porque foram 3 portos visitados nessa missão. Primeiro, quem estava lá nessa comitiva, né? Como é que foi também a visão de vocês desses principais pontos de destaque nas visitas? Houve passagem, inclusive, no London Gateway, do grupo Dubai Ports, no Reino Unido. Foi um dos que foram visitados por vocês, é isso, Dividino? É verdade, a missão foi, completa, né, nós tínhamos usuários, né, tínhamos representantes da madeira, do setor de frios, na parte de Ah, soja, de sim. granéis, formadores de opiniões, técnicos, né. E essa visita, dando como exemplo o London Gateway, né, que é um terminal que tem menos de 10 anos que tem operação, não é, Hum. mas o grande destaque dele é que ele foi construído fora da cidade, com todos os acessos planejados para longo prazo. O porto tem praticamente uma indústria, né, ou várias indústrias e áreas logísticas na sua retaguarda, né? Quer dizer, é um grande complexo. E vamos dizer, o grande destaque nisso, né, que é aquele enorme terminal, né, sendo construído em fases, em etapas, um caminhão entra e sai em 35 minutos, né. Nossa. Então isso é algo para quem olha logística, realmente é uma lição, né, é uma escola, né. Aqui, só para comparar, aqui quando a gente olha Santos, Paranaguá, Porto de Santa Catarina aí, de repente entre 8 horas, às vezes um dia, né, um caminhão, Ele fica ali fica à parado, à disposição, né. disposição, né? E quando fica à disposição, é entre entrada, saída, espera, programação, que faz parte do contexto, né. Só que isso tem custo. Isso custa alguma coisa, né. Então a gente tem que aprender as boas práticas, como o João falou, sempre no sentido de baratear o custo e tornar nossas indústrias competitivas. Então, nós soubemos desse exemplo do Reino Unido. E Roterdã? João Arthur Mor. O Porto de Roterdã fica na Holanda, é o maior da Europa, muito conhecido. O que chamou mais atenção por lá, até em termos de gestão? Esse é um porto, Joyce, que iniciou suas atividades 400 anos atrás. É, muito Então é antigo. impressionante, né. E ele foi crescendo em fases. O que Uhum, mais nos chamou a atenção foi o planejamento. A última fase de expansão, eles fizeram que nem aquelas ilhas famosas em Dubai. Eles tá. invadiram o mar com aterros e criaram áreas específicas para novos terminais de contêineres, para os maiores navios do mundo, os de 400 metros de extensão por 61 de largura, com calado suficiente, com áreas de retroárea e principalmente com acessos rodo e ferroviários ótimos.
Ou seja, apesar de Roterdã uma cidade que está ao lado do porto, assim, por exemplo, como Paranaguá, assim como Itajaí, eles souberam, através de planejamento, criar essa área de expansão, entrando no Mar do Norte, avançaram para dentro do mar, criando os moles, criando os canais, criando esses terminais, e com isso eles hoje têm uma logística super eficiente na parte da chegada do caminhão, da chegada do trem a esse terminal, na chegada do navio. Com isso também reduz o custo. Então eles conseguem conviver tranquilamente a cidade com o porto. A gente passou inclusive por dentro da cidade, para ver É. a cidade, você não parece que está numa cidade portuária. É Uhum. super organizada a cidade, é super planejada, e o porto tem a sua área planejada, e eles já estão planejando inclusive uma fase lá na frente de expansão, mais uma expansão, que eles nem sabem se vão precisar, mas eles já estão tirando as licenças ambientais hoje, Uhum. sem ainda saber ao certo se vão construir ou não, mas já vão estar com tudo pronto. É interessante também essa visão para além, né, algo que às vezes a gente não, né, percebe muito por aqui. Bom, vocês também passaram pelo porto de Antuérpia, Bruges, na Bélgica, também fez parte dessa agenda, dividindo quais as inovações e boas práticas que vocês puderam observar por lá? Antuérpia e Bruges não é dif não são portos que não são diferentes de Roterdã, né, 400, Uhum. 500 anos, né. Então, são portos que são realmente exemplos para o mundo, tecnologia. Então, são 80 quilômetros de canais, né, consegue imaginar uma É, distância daqui a Paranaguá, mais ou menos, é. navegando, né. Mas o que eles trazem é a inovação, né, em todos os sentidos. Terminais operando, de forma autônoma, todos os serviços de, planejamento, fiscalização, controle, monitoramento, com extremo grau de automação, não é? Estão trabalhando com hoje a gente já vê carros andando sem motorista, né. Eles Sim. já chegaram num ponto que as barcaças, né, que carregam a carga do porto sentido Alemanha e outros países, já devem em 10 anos operar totalmente autônomas sem gente, né. Mas então não estamos falando mais de drone, drone para eles virou uma coisa do passado. Nós estamos falando de veículos autônomos, né, vantes, né. Uhum, Então uhum. isso traz, lógico, quando a gente olha isso num contexto geral, colocando numa área que precisa de muita tecnologia, é um estudo de caso fantásticos, e eu acho que sem dúvida em algum momento isso vai chegar aqui. Nós, como estávamos ao lado, obviamente, né, o Porto de Antuérpia fica a 50 quilômetros de Bruxelas, nós encerramos nossa missão fazendo várias reuniões com relação à parte de uma nova legislação que a Europa está fazendo, chamada EUDR, que vai burocratizar a nossa Hum, exportação para a Europa. Eles vão exigir uma série de documentações para 7 cadeias produtivas: cadeia do gado, cadeia da soja, cadeia da madeira, cadeia do café, cadeia da borracha, todos os produtos. Então, por exemplo, se você exportar um produto de madeira, você vai ter que provar para a comunidade europeia que aquele reflorestamento seu não fez um desmatamento, daí você não tirou uma floresta sim. tropical. O Paraná já não faz isso há mais de 50 anos, nós somos muito bons nisso. Nosso setor florestal, nosso setor agro, né, não existe mais desmatamento no Paraná há muitos anos. Mas a comunidade europeia, ela enquadrou todos os países do mundo em 3 níveis de risco: risco médio, risco baixo e risco alto. E o Brasil como um todo foi enquadrado em risco médio. Isso exige uma série de documentações para que a gente acompanhe a nossa exportação. Vai gerar mais burocracia, mais papelada, né, então vai aumentar nosso custo. Então nós fomos conversar em Bruxelas, né, com escritórios de advocacia e também com a nossa embaixada no Brasil. Tem uma embaixada ligada à comunidade europeia, porque é em Bruxelas que fica o parlamento, né, o Parlamento Europeu é Exato, sediado em Bruxelas. exato. Então nós fomos Uhum. conversar lá como é que nós podemos diferenciar o Paraná do restante do Brasil, porque realmente nós somos um estado já eleito 5 vezes o estado mais sustentável do Brasil. Nós temos práticas da indústria, práticas no nosso agronegócio, nas nossas cooperativas, já comprovadamente que são práticas totalmente sustentáveis, né. Então, a gente fez os primeiros contatos para a gente ver como que nós podemos classificar o Paraná como um ente de baixo risco dentro do Brasil. Se o Brasil está classificado como médio risco, né, nós queremos destacar o Paraná como de baixo risco. E o que que isso ajuda? Simplifica muito mais essa documentação.
né? A nível de exigência de documentação para quem está no baixo risco será muito menor. Então a gente já previa essa parada em Bruxelas para trabalhar com esse tema, porque é uma legislação nova que está entrando em vigor agora a partir de 31 de dezembro. Então teve esse efeito também, essa missão internacional. E para a gente fechar o dividindo também, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco a visão dos 3 portos visitados, de toda essa missão como um todo mesmo, né. Quais as principais lições aprendidas que podem aí servir de referência para o Brasil e lógico para o Paraná, para a gente colocar um pouquinho mais aqui para nossa realidade? Sem dúvida que quando a gente vai para portos desse tamanho, dessa representatividade, a gente vai aprender muito, né. Mas acho que o que a gente tinha que tirar de lição, porque engenharia a gente busca, a gente tem Uhum. boa engenharia no Brasil, nós podemos ir lá buscar tecnologia, né, você compra tecnologia, né. Mas acho que o grande exemplo, que a gente pode tirar é a preocupação com o usuário, com o cliente, né. Uhum. É a preocupação que os portos europeus eles concorrem entre eles, né, então eles Sim. tratam o exportador, o importador, com tapete vermelho, né. Então não se fala de fila, né, não se fala de congestionamento, né, porque se você tiver um congestionamento num porto, imediatamente o cliente vai embora, vai para o outro, né. Então eu acho que a preocupação com o nível de serviço, o nível de atendimento, a concorrência, a competitividade, as propostas de reduzir custo, né, que é tudo que nós queremos no Brasil, principalmente no Paraná, que é o quarto estado, o terceiro, vamos dizer, na plataforma, industrial brasileira, né. Então eu acho que esse é o grande exemplo. Aqui no Brasil a gente tem, as agências, né, os órgãos fiscalizando, Sim. né, mas eles têm uma fiscalização muito voltada à gestão do contrato da concessão, se a concessão vai bem, se vai mal financeiramente. Eu nunca vi nenhuma concessão quebrar no Brasil, né, mas o cliente, que é aquele que paga toda a conta, esse está sempre em segundo plano. Então isso que é o desafio, isso que nós temos que mudar. Colocar o usuário, o importador, exportação e vamos dizer, na primeira página de todas as os planejamentos que nós temos para fazer para o futuro. Dividindo, foi muito bom ter aqui você conosco na CBN no estúdio com a sua visão e a sua expertise também. Muito obrigada. Obrigado. Também superintendente da FIEP, muito obrigada mais uma vez por mais um Momento Indústria. Obrigado novamente a vocês, Joyce. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham. Prazer estar aqui. Bom, a gente conversou neste episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP com o João Arthur Mor, superintendente da federação, e o Luiz Henrique Dividino, que é consultor internacional em logística, ex-presidente dos portos de Paranaguá e Antonina. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia deste lado. Então, continue conosco e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio.